Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodolfo de Matemática para mais uma videoaula. O tema agora são números decimais, ok pessoal? E nós vamos debater na aula de hoje comparação de números decimais. Quando que um número é maior, quando que o número decimal é menor que o outro, ou se eles são iguais, ok pessoal? Mas depois de acabar o vídeo, ou antes um pouquinho, se vocês quiserem, pode curtir o nosso canal, pode compartilhar, pode ir lá e comentar, avisem aos amigos. Não se esqueçam, pessoal, partilhe o conhecimento, porque matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Vamos à aula? Segura aí! Pessoal, e o tema da aula de hoje é comparação de números decimais. Ou seja, eu vou observar vários números decimais e entre esses números eu vou saber qual é o maior, qual é o menor, ou se tem números iguais. Antes da gente começar propriamente dita essa aula, a gente tem que saber o que são números decimais. Vamos relembrar? Todos vocês já sabem. Números decimais, ele é sempre composto de uma vírgula. Tá certo? Antes da vírgula, tem sempre os números que representam a parte inteira de um objeto. E depois da vírgula, tem sempre o número que representa uma parte quebrada de um objeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de chocolates. Então, o que significa o número que fica antes da vírgula? Os chocolates inteiros. Então, eu tenho aqui 4 chocolates inteiros. Olha que interessante. Tá certo? O número antes da vírgula significa que eu tenho 4 chocolates inteiros. Então eu vou desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Tudo que está antes da vírgula representa a parte inteira de um objeto. E o número que está depois da vírgula representa parte de um outro chocolate. Então aqui eu tenho 4 chocolates. E o quinto chocolate, eu não vou pegar ele inteiro, eu vou pegar parte, tá bom? Então eu tenho 4 chocolates inteiros e parte do quinto chocolate, tá bom? Qual que vai ser essa parte? 2 partezinhas. Então imagina que esse chocolate foi dividido em 10 partes. E eu vou pegar 2 partes, ó. 1, 2, tudo bem? Então eu peguei 4 chocolates inteiros e do quinto chocolate eu peguei uma parte. Qual foi a parte? 2 pedaços do chocolate que tinha 10. Como é que eu sei que ele tinha 10? Porque ele parou na casa dos décimos. E é isso que a gente vai agora observar na próxima etapa. Como que se chama as casinhas dos números depois da vírgula? Muito legal. Parte inteira antes da vírgula. Parte quebrada depois da vírgula. Segura aí que a gente já volta. Pessoal, vamos relembrar então o que a gente aprendeu até o 5º ano? Que número que é esse aqui? 135. Vamos ler de novo? 135. Você lembra que todos os números ele tem uma casinha? Vamos lá, vamos relembrar? O 5 é qual casinha que ele se encontra? Unidade. O 3, dezena. E o 1, centena. Tá certo? O 5 vale 5 unidades. O 3 vale 30 unidades, porque está na casa da dezena. E esse 1 vale 100 unidades, né? Tudo bem? Lembram disso? Tá. Como agora a gente está falando de números decimais, a gente vai incluir a vírgula. E nós vamos ter vários númerozinhos depois da vírgula. Nós vamos sempre trabalhar com 3 números depois da vírgula, tudo bem? Tem vários, mas a gente vai trabalhar só com 3. E esses númerozinhos também têm nome, pessoal. O primeiro número depois da vírgula é o décimo. O segundo é o centésimo. E o terceiro, o milésimo. Olha lá, é parecido, né? Ó, D e D. C e C. Tá certo? E aqui, depois a gente continua e também a gente continua para lá. Só que esse D aqui se chama décimo. Esse C se chama centésimo. E esse M se chama milésimo. Então vamos ler isso aqui? 135 inteiro, 349 milésimos. Ó, a gente sempre lê a parte inteira e depois aqui a gente lê o número inteiro e fala a última casinha que ele parou. Ele parou o 9 parou no milésimo. Então 135 inteiros, 349 milésimos. Professor,
e se ele tivesse parado nos centésimos? Então, seria 135 inteiros e 34 centésimos. Professor, e se ele tivesse parado no décimo? Seria 135 inteiros e 3 décimos, ok? Muito fácil a leitura, né? E a gente sabe agora, e é importante a gente saber, que todos os números decimais, eles também têm casinhas. Depois da vírgula, a primeira casinha, décimo. E a segunda casinha, centésimo. E a terceira casinha, milésimos. Antes da vírgula, a gente já sabe. Unidade, dezena, centena, simples. Depois, unidade, dezena, centena, de milhar. Unidade, dezena, centena, de milhões e assim por diante. Tudo bem? Gravem essas casinhas que vão ser super importantes pra gente, ok? Segura aí que a gente volta já já. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai comparar então os números decimais. A gente vai analisar dois números decimais ou mais e descobrir quem é o maior, quem é o menor ou se eles são iguais, ok? Então eu tenho aqui dois números decimais. Olha lá. O 3 inteiros e 5 centésimos e o 3 inteiros e 5 décimos, tá bom? Quem seria o maior? O 3 inteiros e 5 centésimos ou 3 inteiros e 5 décimos? Uma maneira da gente comparar os números decimais, pessoal, é colocar um embaixo do outro, sempre respeitando a vírgula. Então, presta atenção, eu vou pegar o 3,05, vou escrevê-lo aqui. E vou pegar o 3,5 e vou escrever aqui, só que vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E aí eu respeito as casinhas, tá bom? Quando a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, a gente observa o quê? Que na parte inteira, o número 3 está na casinha da unidade. Depois da vírgula, o primeiro número está na casinha do décimos. E o outro número, o segundo número, estaria na casinha do centésimo. Então, o que eu fiz? Coloquei um número debaixo do outro, sempre vírgula debaixo de vírgula, certinho. E aí a unidade ficou embaixo da unidade, o décimo embaixo do décimo e o centésimo embaixo do centésimo. Depois que eu fiz isso, eu igualo as casinhas vazias com zero. Onde que eu tenho uma casinha vazia? Aqui tem as duas casinhas, aqui tem as duas casinhas, aqui tem uma casinha, mas não tem aqui. Então eu completo aqui, ó, com zero. Professor, eu posso fazer isso? Sim. Por quê? Eu não tinha nada nos centésimos. Se eu colocar zero, continua sendo nada, porque o zero significa nada. Isso quer dizer o quê? Que 3,5 décimos é a mesma coisa que 3,50 centésimos. Olha que interessante, né? É o mesmo número, só leio de maneira diferente. Agora que eu coloquei número embaixo de número, respeitando a vírgula, e eu igualei as casinhas vazias, eu posso comparar. Leia o número de maneira simples. 3,05, 3,50. Olha lá, 3,50 é maior do que 3,05. Se eu fosse escrever 3,50 é o símbolo, boquinha do maior, do que 3,05. Olha que fácil, pessoal, né? Vamos lá, de maneira prática, fazer um outro exemplo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 4,28 e eu tenho o 4,9. Aí você fala assim, o 4,28 é maior do que 4,9. Só que não. Prestem atenção, vamos fazer a técnica que o professor ensinou. Pega os dois números e escrevam um embaixo do outro. Estou começando com 4 inteiros e 28 centésimos, ó. E aí você pega o outro número e coloca embaixo, respeitando a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, aí vai ficar unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, tá certo? E você completa as casinhas vazias. Aqui tem as duas casinhas, aqui tem as duas casinhas, aqui só tem uma e essa aqui tá vazia. Então eu completo com zero. Tá bom? Agora a gente pode comparar. Olha lá. Na casinha da unidade, são iguais. Na casinha do décimo, olha lá, quem que é o maior? O 2 ou o 9? O 9, né? Então isso quer dizer o quê? Que o 4,9 é maior que o 4,28. Ou, como você escreveu o zerinho ali, ó, 4,90
é maior que o 4,28. Portanto, 4,9 é maior que o 4,28. E mais um para a gente encerrar. 0,009 e 1,3. Vamos lá? Então, vamos escrever o número colocando vírgula embaixo de vírgula. Vou começar por esse. 0,009. Qual casinha que ele parou? Décimo, centésimo, milésimos. E 1,3. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 1 antes, 3 depois. E aqui parou em qual casa? Décimo. Se eu fosse ler 9 milésimos. E aqui 1 inteiro e 3 décimos. Agora que eu já montei os números, um embaixo do outro, respeitando a vírgula, que tem que ser um embaixo da outra, eu completo as casinhas que faltam. 0, 0. Olha lá. Então eu tenho 1 inteiro e 300 milésimos. E aqui eu tenho o quê? 0 inteiros. Olha lá, vamos começar pelas unidades. Unidade, décimo, centésimo, milésimo. Vamos comparar. Olha lá, já começa pela unidade. A unidade aqui é 0. E a unidade aqui é quem? 1. Quem é o maior? O 0 ou 1? O 1, né? Então, esse número é maior. Então, o 1,3 é maior que o 0 inteiros e 9 milésimos. Muito fácil de fazer, muito fácil de comparar, tá bom? É só colocar um número embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula e comparar as casinhas, sempre uma de cada vez. Unidade, 0 e 1. Quem que é o maior? 1. Então, esse número é maior, tá bom? Se aqui fosse 0, 0 e 0 são iguais. Então, você parte para a próxima casinha. 0 e 3, quem que é maior? O 3. Então, esse número seria maior que esse. Porque na casa dos decimais, do décimo, o 3 é maior que 0. Muito fácil. É assim que a gente faz comparação de números decimais. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até a próxima videoaula. E não esqueçam, matemática é vida. Matemática é tudo, pessoal. Um abração a todos.